Em mais um dia, em mais uma manhã de entrevistas aqui na Câmara de Vereadores, nessa série de entrevistas que a Rádio Irapuru iniciou ainda na semana passada, conversando com os 21 vereadores aqui do nosso município, oportunizando a eles conversar com a comunidade, com seus eleitores, com a audiência da Rádio Irapuru para fazer um balanço desses 4 anos de mandato que se encerra no final deste ano, né? Então, a gente está dando essa oportunidade antes do período eleitoral para que eles conversem com a comunidade. Lembrando que a nossa entrevista tem um tempo de 10 minutos e as mesmas perguntas são formuladas para todos os vereadores, para que não tenha nenhum benefício ou prejuízo para nenhum deles. A gente conversa da mesma forma com todos através aqui dos canais da Rádio Irapuru. Eu, Matheus Piroli, que apresento, né? Comigo está aqui a Sabrina Paludo, no apoio das imagens, das redes sociais também. E a gente vai começar a nossa entrevista de hoje, que é com a vereadora Ada Munareto, vereadora do PL, que vai conversar com os ouvintes da Rádio Irapuru a partir de agora. Bom, vereadora Ada, primeiramente, bom dia, obrigado por ter aceito o convite da Rádio Irapuru de conversar com a comunidade. Qual foi o foco do seu mandato? Bom dia. Bom dia, Matheus. Bom dia aos ouvintes da Rádio Irapuru. Nós tivemos 2 períodos, né, no mandato. Primeiramente, período da pandemia, né, onde nós tivemos o nosso foco voltado a minimizar os efeitos do Covid na nossa cidade, onde nós buscamos informações sobre onde estavam sendo utilizadas as verbas. Também buscamos respiradores quando estavam faltando aqui em Passo Fundo. Buscamos atender as pessoas com medicamento. Teve um dia que estava faltando medicação, conseguimos aí com os nossos deputados, veio direto de Brasília. Então, o nosso foco naquele primeiro momento foi a pandemia. Mas nós tínhamos alguns compromissos com a comunidade, né? Que sempre foi defender os nossos valores conservadores, cristãos. E isso, lutar contra o aborto, contra a ideologia de gênero, lutar contra as drogas, buscar uma educação em excelência para a nossa cidade, buscar na saúde o atendimento aos pacientes com câncer. Então, o nosso foco sempre foi atender a comunidade, fiscalizar, mas tivemos 2 períodos aí no nosso mandato. A senhora acha que cumpriu com o que se propôs ao mandato? Cumpri. Eu tenho a honra de ler as minhas propostas hoje, Matheus, e ver que uma a uma foram entregues para a comunidade, né? Começamos aí falando pela Escola Cívico-Militar. Lutamos tanto para ter uma escola cívico-militar aqui em Passo Fundo, conseguimos aprovar projeto, conseguimos mudar a lei orçamentária para que houvesse dinheiro para a idealização da Escola Cívico-Militar. Fizemos reunião aí com os pais, professores, enfim. Mas não se concretizou porque o governo federal hoje encerrou o programa das escolas cívico-militares. A questão da UPA, lutar por uma UPA. Hoje sou presidente da Frente Parlamentar em prol da construção de UPAs em Passo Fundo, porque eu, como voluntária da saúde, conheço a necessidade dos pacientes, porque convivo nos hospitais, sei como é o atendimento. Então, lutei incessantemente, desde o meu 6º dia de mandato, que foi a minha primeira visita à Secretaria de Saúde, lutamos pela construção da UPA, pela implementação da SAMU avançada aqui em Passo Fundo, pelas motolâncias, pela saúde plena, e até hoje estamos batendo em cima desses temas, porque, infelizmente, o vereador ele não tem a possibilidade de fazer, de executar. Isso cabe ao executivo, mas a nós cabe propor, a nós cabe lutar, cabe trazer esses temas à tona para que a comunidade possa nos apoiar. E tudo que eu me comprometi com a questão do comércio local, nós propusemos o projeto de lei aí das feiras itinerantes para proteger o nosso comércio local. Também na área da assistência social, propus a questão do restaurante popular na época da pandemia, que era de extrema importância para a cidade de Passo Fundo, onde a comunidade poderia ter uma alimentação mais barata, porém, como o vereador não pode onerar o município, meu projeto de lei foi reprovado,
foi feita a indicação para o Executivo, que também não comprou a nossa ideia, levamos estudos de outros restaurantes populares, como de Caxias, não foi implementado em Passo Fundo, mas tudo que nós nos propusemos, nós desenvolvemos durante esses anos. E uma coisa importante que foi implementada na época da pandemia, também pensando naquelas pessoas que estavam passando fome e comendo a comida do lixo, Matheus. Nós fizemos um projeto de lei permitindo que houvesse a retirada dos restos de alimentos de forma digna, acondicionados nas marmitex, enfim, dos restaurantes, dos bares, dos salões de evento. E isso foi aprovado aqui na nossa casa. Então, isso ajudou as pessoas. Como não tivemos restaurante popular, pelo menos isso ajudou as pessoas que estavam passando fome naquele momento. Então, foram várias as nossas propostas e todas elas nós cumprimos. Bom, vereadora Ada, na sua opinião, a Câmara de Vereadores ela cumpre com o papel de ser representante do povo? Matheus, eu falo por mim. Eu represento, sim, boa parcela da população que vê em mim aquela vereadora que vai lutar pelos valores conservadores, cristãos, mas também atende a população aqui dentro da Câmara. Nesse mandato, todos os dias, a não ser os que eu estava em viagem ou algum motivo de saúde, enfim, todos os dias eu estive na Câmara de Vereadores. Todos os dias eu atendi pessoas no meu gabinete. Todos os dias eu cumpri com o meu papel de vereadora, indo nas madrugadas nos hospitais, atendendo a comunidade. E eu acredito que a maioria dos vereadores de Passo Fundo também faça isso. Fiscalize, faça projetos pensando no bem da comunidade. Porém, não podemos falar por todos, mas eu acredito que a maioria sim. A senhora participou de alguma comissão aqui na casa e qual é a importância do trabalho delas no processo legislativo? Desde o princípio, né? Lá em 2021 eu participei da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que analisa a constitucionalidade dos projetos. Ela vê a legalidade dos projetos. Então, por vezes, o nosso voto na CCJ não condiz com aquilo que nós pensamos, ou acreditamos, ou apoiamos. Lá nós temos que dar aquele voto de constitucionalidade, de legalidade. Então, é extremamente importante todas as 4 comissões permanentes, também as comissões que funcionam por alguns meses, depois elas são encerradas, mas essas 4 comissões elas são de grande importância, primeiro, porque a população pode participar das reuniões. A população não participa, mas pode, Matheus. A população pode opinar, ela não vai ter, obviamente, o poder de voto, mas ela pode opinar. Tivemos várias reuniões onde tivemos a participação de populares que vieram trazer até nós a sua opinião sobre determinado assunto. E na CCJ passam a maioria dos projetos. Então, eu acredito que é de extrema importância. Lá nós dialogamos com os nossos colegas, podemos debater, podemos, enfim, esmiuçar os projetos de lei que vêm até a Câmara de Vereadores. Vereadora Ada, na sua avaliação, a relação com o Executivo está dentro do preceito de independência entre os poderes? Não. Não, porque nós temos, infelizmente, as pessoas e vereadores também confundem as coisas. Temos muitos vereadores que têm cargos de confiança no Executivo, temos muitos vereadores que votam conforme o Executivo, mesmo sendo contra os seus princípios. Então, para mim, isso fere esse princípio da independência. Bom, vereadora Ada, a gente tem mais 2 minutos aqui, mais uma pergunta e o espaço para suas considerações finais, então vou pedir que a senhora seja um pouco mais breve nessa última pergunta. A senhora acha que a Câmara precisa mudar alguma coisa para melhorar a sua relação com a comunidade? A Câmara de Vereadores sempre está tentando melhorar. O que eu vejo, assim, que desde o início do meu mandato, eu pedi para que as reuniões fossem feitas à noite, para que nós tivéssemos a possibilidade das pessoas que trabalham durante o dia estarem participando das reuniões, né? Porém, existe uma série de coisas, inclusive assim, o horário estendido dos funcionários, que onera a Câmara, e esse é um dos nossos princípios, não onerar
né, não aumentar os gastos. Então, os colegas foram contra, né, a maioria dos colegas, então nós não batemos em cima disso. Acho que a Câmara tem os canais, a população deve procurar, a população deve vir até aqui, deve cobrar os vereadores, deve participar e saber o que está acontecendo aqui dentro. Então, a Câmara está de portas abertas. Precisamos, de repente, estamos já fazendo uma melhor comunicação com a comunidade. Vereadora Ada Munarito, a senhora tem um minutinho para as considerações finais, para conversar com a comunidade de Passo Fundo através da Rádio Irapuru. População, comunidade de Passo Fundo, o que eu quero dizer para vocês é que nós estamos aqui com o nosso gabinete aberto, as portas abertas todos os dias para atendê-los. Independentemente de posição partidária e ideológica, o gabinete da vereadora Ada sempre recebeu todos e atendeu a todos da mesma forma. Precisamos da ajuda de vocês, que vocês nos tragam as demandas. São mais de 500 pedidos de providência que são trazidos da comunidade até o nosso gabinete. Então, estamos aqui à disposição. Acompanhem a Câmara de Vereadores, acompanhem o nosso trabalho. É de extrema importância que a população esteja aqui, porque aqui é a casa do povo. Tá certo. Obrigado, vereadora Ada Munarito, vereadora do PL, nossa terceira convidada aqui nessa série de entrevistas, então, que vai ouvir os 21 vereadores de Passo Fundo aqui na Câmara de Vereadores. A Rádio Irapuru sai do estúdio, vem até aqui a Casa do Povo, em Passo Fundo, para ouvir os nossos representantes, para ouvir os vereadores aqui da nossa cidade e a avaliação deles desses 4 anos de mandato nessa atual legislatura que se encerra no final deste ano. Obrigado mais uma vez, vereadora Ada, por ter aceito o convite de participar aqui da nossa série de entrevistas. E amanhã a gente retorna com mais um parlamentar, com mais um vereador e mais uma entrevista na programação da Rádio Irapuru. Ao vivo aqui da Câmara de Vereadores, repórter Matheus Piroli, com o apoio da Sabrina Paludo, ao vivo, direto aqui da Câmara do Povo.